Gaius Júlio César tinha 16 anos de idade quando seu pai morreu. Ao seguinte ano, foi nomeado Flamem Diales, sacerdote de Júpiter. Abdicou de seu casamento com Consútia, filha de humildes porém bravos homens, com a qual havia se casado desde criança. Então tomou como esposa a Comélia, filha de Cornélio Sina, que havia sido cônsul por 4 vezes. Deste matrimônio nasceu Júlia. Pouco tempo depois, o ditador Lúcio Sila, sem poder convencê-lo por nenhum modo a abdicar-se de Comélia, motivo pelo qual o despojou do sacerdócio, dos bens de sua esposa e das heranças de sua casa, perseguindo-o de tal forma que precisou esconder-se, e mesmo com uma febre quartã, se viu obrigado a mudar de lugar quase todas as noites, e a resgatar-se a preço de ouro em mãos dos que perseguiam. Conseguiu o perdão por mediação das Virgens Vestais, de Marco Emílio e de Aurélio Cota, seus parentes próximos. É verdade que Sila o negou o perdão durante muito tempo, dadas as súplicas de seus melhores amigos e dos personagens mais importantes, e ao fim, vencido pela perseverança destes, cedeu, impulsionado por uma inspiração ou pressentimento secreto. Venceram, leve-o com vocês. Regozijem-se. Mas saibam que este que tão caro os tem custado, destruirá o partido dos nobres ao qual todos juntos temos protegido, porque em César existem muitos Mários. Participou de suas primeiras campanhas militares na Ásia com o pretoriano Minúcio Termo, com o qual partilhava a tenda. Mandado por este a Bitínia em busca de uma mensagem, parou antes na corte de Nicomedes, correndo o rumor de que se prostituiu a ele. Rumor que cresceu por haver retornado a Bitínia pouco tempo depois, com o pretexto de fazer-lhe enviar a um liberto, seu protegido, certa quantia em dinheiro que lhe cobravam. O resto da campanha favoreceu mais seu renome, e na tomada de Mitilena recebeu uma coroa cívica das mãos de Termo. Serviu também em Sicília, sob o comando de Servilis Áurico, ainda que por pouco tempo, pois ao receber notícias da morte de Sila e concebendo a esperança de que Marco Lépido traria novas turbulências, adiantou-se a Roma. Porém, ainda que Lépido o tenha feito oferecimentos vantajosos, se negou a ser segundo os seus planos, pois o seu caráter não lhe inspirava confiança, e nem lhe sendo a situação tão favorável quanto havia pensado. Acalmada a insurreição civil, acusou-se de prevaricação a Cornélios Dolabella, o cônsul, a quem haviam dado as honras do triunfo. Sendo absolvido o acusado, decidiu César então partir a seu barco, tanto para prevenir-se de seus inimigos, quanto para descansar e ouvir ao sábio mestre Apolônio Molon. Durante a travessia que o fez no inverno, alguns piratas lhe fizeram prisioneiro próximo à ilha de Farmacusa, e permaneceu em poder deles por cerca de 40 dias, conservando sempre a sua postura, sem outra companhia que a de seu médico e 2 cubiculários, pois havia imediatamente enviado a todos os seus companheiros e o resto dos escravos a que lhe trouxessem o dinheiro necessário para o resgate, acordando-se este em 50 talentos, e quando lhe deram soltura, perseguiu os piratas à frente de uma frota, capturando-os na retirada e submetendo-os ao suplício com que muitas vezes os haviam ameaçado em desenfado. Naquele momento, Mitridates detestava as regiões vizinhas, e César, não querendo parecer indiferente às desgraças de seus aliados de viagem, passou por Rhodes e então aportou em Ásia, onde obteve auxílio e expulsou o prefeito do rei e fortaleceu a fidelidade das cidades inseguras. Em sua volta a Roma, a primeira honraria que lhe investiu os votos do povo foi a de tribuno militar, colaborando então com todas as suas forças com os que tentavam restabelecer o poder tribunício, profundamente desmantelado por Sila. Fez-se aplicar também a preposição Plúcia, para a repatriação de Lúcio Sina, irmão de sua esposa, e de todos os quantos que, durante as turbulências civis, tivessem aderido a Lépido e recorrido a Sertório tras a morte daquele cônsul, e até pronunciou um discurso sobre o assunto. Sendo orador, pronunciou na tribuna das arengas segundo como era de costume, um elogio à sua tia Júlia,
e a sua esposa Comélia, que acabara de morrer. No primeiro, estabeleceu da seguinte maneira a dupla origem de sua tia e de seu próprio pai. Por sua mãe, minha tia Júlia descendia de reis. Por seu pai, está unida aos deuses imortais, porque de Anco Márcio descendiam os reis Márcios, conforme o nome de minha mãe. De Vênus procediam os Júlios, cuja raça é a nossa. Assim se vê a união de nossa família, a majestade dos reis, que são os donos dos homens, e a santidade dos deuses, que são os donos dos reis. Para substituir a Comélia, casou-se com Pompeia, filha de Pompeu e sobrinha de Sila, de quem mais adiante se divorciou por suspeita de adultério com Clódio, a quem se lhe acusava publicamente de haver entrado nos quartos disfarçado de mulher durante as cerimônias religiosas, decretando ao Senado a informação do sacrilégio. Durante sua procuradoria, logrou a Espanha ulterior, onde, ao percorrer os distritos desta província para administrar justiça a mando do pretório, chegando em Cádiz e vendo próximo a um templo de Hércules a estátua de Alexandre Magno, suspirou profundamente, como lamentando sua inércia, indignado por ainda não haver realizado nada prodigioso, à mesma idade em que Alexandre já havia conquistado o mundo. Em seguida, dispensou-se do cargo para voltar a Roma e aguardar lá a oportunidade para grandes acontecimentos. Os sacerdotes lhe deram maior sustento às suas esperanças, interpretando um sonho que ele havia tido na noite anterior e que perturbava seu espírito, pois havia sonhado que violentava sua mãe, prometendo-lhe o império do mundo, porque a mãe que ele havia sonhado submetido a ele não era outra que a terra, nossa mãe em comum. Havendo partido antes do tempo previsto, visitou as colônias latinas que aspiravam o direito à cidadania romana, e as houver impulsionado a tentar alguma audaz empreitada, se, temendo a isso, os cônsuls não houvessem retido certo tempo as legiões destinadas à Sicília, mas não por isso deixou de pensar em amplos projetos que pouco depois havia de realizar na mesma Roma. Em efeito, pouco antes de tomar posse da edilidade, conspirou, segundo dizem com Crasso, um homem do consulado, com Públio Sila e Lúcio Antônio, condenados estes últimos como coautores, depois de haverem sido designados como cônsul para que ao começo do ano atacassem o Senado, matassem parte dos senadores e concedessem a ditadura a Crasso, que nomearia César chefe da cavalaria. Depois de adonar-se por desta forma do governo, era de sua intenção devolver a Sila e a Antônio o consulado do qual os havia destituído. Tanúzio Gêmino, em sua história, Marco Bíbulo, em seus editos, e Caio Cúrio, pai, em seus discursos, falam desta conjectura, e até mesmo Cícero parece citar-lhe em uma carta a Axios, onde afirma que César realizou durante o seu consulado o projeto que concebeu quando era conselheiro. Tanúzio acrescenta que Crasso, seja por medo ou por arrependimento, não compareceu ao Senado na data marcada para a matança, e que por este motivo César não deu o sinal combinado. Este sinal, descreve Cúrio, era deixar cair a toga do ombro. O mesmo Cúrio e o Actório Nasson lhe atribuem outra conspiração com o jovem Pisson e pretendem que, pelas suspeitas que suscitaram as ações deste em Roma, lhe outorgaram por ação extraordinária o governo de Espanha, convenindo sem dúvidas suscitar movimentos coincidentes, um fora e outro na mesma Roma, por meio da fome e transpadano, mas a morte de Pisson anulou o projeto. Sendo conselheiro, não se limitou a adornar o Comitium, o Fórum e as basílicas, senão que adornou o Capitólio e mandou construir pórticos para as exposições temporais, no qual exibiu ao público parte dos numerosos objetos que havia reunido, algumas vezes com seus amigos e outras sozinho. Organizou jogos e caçerias de feras, conseguiu atrair para si toda a popularidade pelos gastos de grado comum, motivo pelo qual seu amigo Bíbulo comentava, comparando-se a Apólogos, que assim costumava referir-se a ele somente pelo nome de Castor, o templo erigido no Fórum, e aos dois irmãos as liberalidades de César e Bíbulo. Chamavam-se as munificências de César. César agregou a estas liberalidades combates de gladiadores, nos quais
figuravam os adversários menos do que eu desejava, porque tantos havia feito chegar de todas as partes que, alarmados, seus adversários fizeram limitar, por uma lei expressa, o número de gladiadores que no futuro poderiam entrar em Roma.